Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre aporte na baixa. Afinal, onde é melhor aportar? Nas ações ou nos fundos imobiliários? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FIINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, ações ou FIIs, onde aportar na baixa? Esse assunto ele surgiu de uma pergunta do investidor, né, um comentário do investidor, e o Thiago falou: Otmar, tudo bem? Uma dúvida. Nas baixas da Bolsa de Valores, né, como a que está acontecendo agora, penso eu que é melhor aportar um pouco mais em ações do que em FIIs, pois como os FIIs oscilam muito menos e as ações tendem a cair muito mais, acredito que temos maiores oportunidades de rentabilidade nas ações. Claro que sem desconsiderar os FIIs, porém dando uma ênfase maior no aporte em ações. Essa ideia procede, né? Faz sentido pensar dessa forma, ou seja, é melhor investir em ações, né, nesses momentos de baixa. E a gente vai fazer algumas reflexões, eu vou trazer algumas comparações aqui para vocês, né? E vamos bater um papo aqui sobre escolas de diferença, de diferente pensamento, né? Então, queda é oportunidade é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Então, quando fala de queda, fala de volatilidade, né? Em volatilidade, quando você está falando aqui de teoria moderna de finanças, ela é uma medida de risco, porque ela é uma incerteza do retorno, né? Você tem uma dispersão à média, e essa volatilidade é uma incerteza, ela pode ir para cima, pode ir para baixo. Se fosse só para cima a volatilidade, não teria risco, né? Todo mundo investiria nisso. Então, como vai para cima, vai para baixo, tem uma incerteza do qual realmente é o retorno, e por isso volatilidade é risco, ou seja, as ações são mais arriscadas que os fundos imobiliários, né? Isso aqui, o que diz, é a teoria moderna de finanças. Quando você vai para a parte de investimento em valor, né, a gente vai olhar aqui essa volatilidade de baixa, que a volatilidade é para cima e para baixo. Então, o mercado caiu, né? Você tem um desconto aqui no preço, e para o pessoal da escola de Value Investing é uma margem de segurança. Então, quanto você comprar uma boa empresa pelo menor preço possível, quanto menor o preço que você pagar nessa empresa, maior a sua margem de segurança, menor o risco que você corre no investimento, né? Então, essa escola aqui de Value Investing tem grandes nomes de investidores como Graham, Buffett, Howard Marks, né? Todos eles trazem esse conceito de você comprar mais barato, comprar na baixa, margem de segurança, todas essas coisas. Então, são dois conceitos já diferentes, né, do que um considera risco, né, que é essa volatilidade, o outro considera uma oportunidade, porque você tem, né, uma maior margem de segurança para comprar. Então, existem escolas com pensamento diferentes, né? Volatilidade de ações e FIIs. Os FIIs possuem, em média, um terço da volatilidade das ações. Por que em média? Né? Porque você pega um período, médio e tal, né, e vai dar isso aí. Só que se você pegar diversos períodos diferentes, né, você vai ter volatilidades diferentes também a ser consideradas, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui em média. Então, uma queda de 30% do Ibov, a gente espera que tenha uma queda de 10% no IFIX. Então, as ações elas vão cair mais e vão subir mais do que o IFIX, né? Do que os fundos imobiliários. O que é mais volátil é melhor, né? E aí vem a resposta que depende, né? Se não quebrar e voltar, sim, né? Mas a volatilidade para baixo pode ser que a empresa quebre, né? Então, se ela continua sendo muito boa e aquela queda foi por algum motivo, né, que o mercado bateu demais naquela ação e ela teve uma queda muito forte, sim, quando ela voltar, né, é uma grande oportunidade. Então, se você tem um mais volátil, em alguns casos, e a empresa não quebrar, voltar, sim, né, você comprando essa volatilidade, você vai ter um retorno maior. Nas ações, você pode ter uma volatilidade positiva ou negativa, né? A volatilidade positiva, ela faz um Barsi, né, um bilionário. Então a gente teve, né, o Basta, que ele foi o cara que investiu aí 50, 60, 70 anos atrás. Ele conhecia de economia e de contabilidade, né, e ele pegou um mercado que não tinha internet, tinha muito pouca informação, e um cara que sabia muito no momento que ninguém sabia nada, né? Então ele nadou de braçada. Então, muito mérito dele, claro, e também da aleatoriedade, que tem muitos outros que investiram na época dele e não ficaram bilionários, né? Então, tem um papel, né, de muita competência e tem um papel também do fator dele estar no horário certo, no local certo, com conhecimento certo, né? Você tem diversos fatores aleatórios. A volatilidade negativa faz o Eike Batista, né? O Eike Batista ele foi um bilionário, né, brasileiro, foi o maior bilionário do mundo também, um dos maiores do mundo. E o negócio dele deu errado, né? E ele tinha outras empresas, não era só uma empresa, estava diversificado, digamos assim, né? Mas ele quebrou, né? Então, essa questão de você diversificar, né, é você diminuir risco. Então, você não precisa ser um bilionário para ser feliz, você não precisa quebrar, né,
para aprender, né, que você tem que diversificar. Então, diversificar é sempre importante. Se você tiver na média ali, né, chegar no final da sua vida ali com algum patrimônio que te gere uma renda legal, que você curtir a vida, tá bom demais, né? Não precisa, nem todo mundo vai conseguir ser o bilionário, né? Mas também a gente tem que evitar o risco de quebra. A verdade é essa. Então, quando você vai aqui para o patrimônio, né, falando agora de patrimônio, a gente vai falar de FIIs e ações. Ó. Os FIIs, eles negociam o mercado próximo ao valor patrimonial. Então, você tem um imóvel ali, o cara está negociado ali próximo ao VP, tem 10% de desconto, 15% de desconto frente ao VP, está 5% acima do VP, mas aquele VP, mesmo que não seja um VP exato, você sabe que o imóvel, né, na Paulista ou sei lá onde, lá vale sei quantos milhões ou bilhão, né, tem um valor aquele imóvel que ele pode ser vendido. As ações, né, elas não negociam próximo ao valor patrimonial normalmente. Então, muitas vezes, você paga um prêmio muito grande. Você pode ter uma empresa de tecnologia que só tem um computador e um funcionário e que gera uma receita muito alta. O patrimônio daquela empresa, né, se a sala for alugada, é uma mesa, uma escrivaninha e um computador. Né? Então, existe uma diferença muito grande entre o patrimônio que a empresa tem. Caso quebrar aquele patrimônio ali, normalmente ele não vai servir, né, para devolver o dinheiro do acionista. Né? Não sobra nada para o acionista em caso de empresa que quebra. Então, a empresa ela tem que dar um retorno mais alto e ela é porque ela tem um risco, né, associado e muito mais elevado. Então, as ações elas não têm limite de alta. Você pode pegar uma ação que multiplica várias vezes o seu patrimônio. Mas você também pode ter uma ação que divide em muitas vezes o seu patrimônio. Ela cai 99,99%, aí grupa depois para cair de novo mais 99%. Então você pode ter quedas aí sem limites. Os FIIs eles são mais previsíveis, não vão se multiplicar inúmeras vezes, né? Ele vai crescer ali uma taxa composta ali ao ano, mas ele também não vai quebrar para não sobrar absolutamente nada, né? Você tem patrimônio ali dentro e aquele patrimônio ele tem um valor a mercado. Agora, no entanto, né, tudo que a gente tenta falar sobre o mercado financeiro, né, não existe uma regra que valha para todos os momentos. O mercado financeiro, você tem que ter humildade para você trabalhar com ele, né, porque muitas coisas você fala, você tem certeza que você está falando alguma coisa e daqui a pouco acontece uma coisa completamente diferente, né, e a gente vai mostrar aqui alguns exemplos. Então, eu peguei aqui o KNR11, que é um fundo imobiliário conhecido aí pela qualidade da gestão dos imóveis. Peguei o Banco do Brasil, que é uma empresa queridinha, dividendos e tal, né, e tem é, apresentado um retorno muito interessante ao longo do tempo. O histórico que eles têm juntos, né, porque eu caí na RI de 2010 ali, eles têm 14 anos de história. Então, se você pegar o retorno total desses dois ativos, tanto o KNRI quanto o BBS3, estão muito próximos. Né? Então, o KNRI, nesses 14 anos, deu 279% e o Banco do Brasil 274%. O fundo imobiliário ganhou ali por 5%, né? Bem pouquinho, né? Mas o retorno foi mais ou menos próximo Banco do Brasil com o KNRI ao longo desse tempo. Só que o KNRI ele teve muito menos volatilidade, essa linha verde aqui. Né? Ele teve menos volatilidade, ficou no alto ali mais tempo, né? Enquanto as quedas aqui do Banco do Brasil foram muito maiores. Né? Você, do zero ele foi para o menos 50 quase. Né? Então ele teve quedas muito fortes ao longo desse período. Quem investiu nesses momentos de grande queda, né, aqui em 2016, 2020, na época da Covid, ele teve, lógico, uma rentabilidade muito forte. Então você, né, que comprou nessas baixas aqui e não comprou só um aporte, não fez só um aporte lá no iníciozinho, né, de 2010, você teve um retorno maior com o Banco do Brasil, tá? Você comprou nesses momentos de queda. Então, isso aqui varia bastante. A gente olha que tem essa volatilidade a mais, né, aqui no Banco do Brasil, e o KNRI tem a volatilidade a menos, mas isso nem sempre, né, é uma regra. Você pega agora os últimos 6 meses, as mesmas coisas, né, o KNRI e o Banco do Brasil. Aí você fala, poxa, mas esse momento de queda é lógico que uma ação ela vai cair mais, porque ela tem mais volatilidade. Então, olha só, os últimos 6 meses, o Banco do Brasil caiu não, subiu 0,45, né, não teve queda, e o KNRI caiu 12,20. Né? Mas o que aconteceu, né? Então, assim, muitas vezes as coisas que a gente espera que aconteça, né, não são realmente o que estão acontecendo naquele momento. Então, hoje, né, se você olha aqui, o KNR caiu muito mais do que o Banco do Brasil. Né? Então, todas essas regras, né, que a gente fala de mercado financeiro, que a gente estuda, que a gente fala, né, como é uma ciência social, não existe uma certeza absoluta de absolutamente nada, você está investindo para o futuro, e o futuro não pertence a ninguém, ninguém adivinha esse futuro. Né? Tudo é essa questão de você diversificar em bons investimentos e você também tem que ter um pouco de sorte, né? Um pouco de sorte associada àquele investimento ele não quebrar, ele continuar crescendo. Né? Você diversificou, achou
um investimento que era bom e ele continuou bom ao longo do tempo, porque um investimento muito bom, ele pode se tornar ruim. Então, a Cielo já foi uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira, né? E bastou uma canetada do governo para as ações dela despencarem e fechar capital na Bolsa, né? Deixando aí um monte de acionista aí no prejuízo, né? Então, o que é muito bom pode deixar de ser bom, né? O futuro não nos pertence. Então, a conclusão, ações e FIIs são importantes, tá? Eles vão balancear o portfólio, e aí a gente fala aqui de montinho e montão, né? O que seria esse montinho e montão? Você ganha dinheiro com ações, né? As ações explodem, aquela coisa toda, as posições que deram certas, né? Você vai montando um patrimônio ali também, que você tem menos risco de quebrar, como em fundos imobiliários, né? Vai colocar tudo no risco. Você tem que colocar uma parte ali em imóveis, né? Em fundos imobiliários, diversificar, você não está exposto demais a um tipo de risco só. Em grandes baixas, boas ações, elas tendem a ser melhores oportunidades, né? Elas tendem a ser porque elas caem muito mais, né? Essa seria uma regra, mas toda regra tem exceção. Então, em muitos casos, os FIIs também apresentam oportunidades. Os FIIs de shopping na época da Covid, eles caíram 50%, né? E eles já voltaram, né? Então você teve esse retorno de 50% lá para cá para quem comprou shopping naquela baixa que todos os shoppings estavam fechados. Então as ações, elas vão te dar grandes oportunidades de crescimento, mas os FIIs, eles não vão te deixar sem nada se tudo der errado. Fundo imobiliário é uma reserva de patrimônio, né? Ele é um patrimônio que está reservado ali que vai te dar uma renda, né? E esse imóvel não tem data de validade, né? Você está fazendo reformas ali, ele está indo, você quiser, você pode quebrar aquele imóvel todinho, mas o terreno que está lá embaixo é seu também, daqui a 40, 50 anos, como a nossa moeda é inflacionária, a gente sempre vai ter inflação. Esse imóvel tende, né, a crescer de valor ao longo do tempo. Então, compensa, né, para o investidor sempre diversificar, né, apesar de as ações, elas têm um potencial muito alto de crescimento, né, principalmente você comprando nessa época de baixa, né, os fundos imobiliários, eles te dão também essa questão da segurança, né, no patrimônio. E quando você fica um pouco mais velho, é lógico, você tem que dar ali bastante atenção para essa questão da segurança patrimonial. Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. O que você acha? Você investe em momento de queda ou você acha que ativos que têm uma volatilidade muito grande, eles te trazem risco e você evita investir em ações, por exemplo, nesse caso? Conta para mim que eu gostaria de te ouvir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.